Fala galera, beleza? Professor Augusto aqui com vocês de novo. E faz uns anos que a prova do Enem passou a cobrar botânica. Botânica é um assunto que ficava de fora e a galera dava graças a Deus porque geralmente não gosta de botânica, mas nos últimos anos passou a aparecer às vezes até mais de uma questão por prova. E para você não se desesperar, agora que estamos na reta final para o Enem, eu vou aqui com você nesse vídeo tentar estabelecer um padrão para as questões de botânica do Enem, beleza? Para que você não precise ficar revisando o conteúdo todo e ficar desesperado, ai meu Deus, vai cair botânica e eu não sei botânica. Vamos tentar entender um padrão de questões? Então o que a gente vai fazer aqui nesse vídeo? Fique comigo até o final, porque a gente vai resolver questões e tentar relacionar uma questão com a outra para identificar padrões de como o Enem cobra botânica. Beleza? Para começar, antes de mostrar a nossa primeira questão, eu já quero que você fique com uma coisa bem clara na cabeça. O Enem é uma prova que ele contextualiza, ele gosta de relacionar características dos seres vivos às características ambientais. Então, adaptações que os seres têm para poder viverem naquele seu ambiente. Beleza? Porque você sabe que isso é resultado de evolução, de mutações, de seleção natural, e o Enem gosta dessa relação, isso tanto para plantas quanto para animais. Mas estamos falando aqui das plantas, então vamos tentar estabelecer relações, e eu quero que você já fique na cabeça o seguinte: o Enem gosta de adaptações que as plantas têm para sobreviverem naquele tipo de ambiente. Beleza? Então é isso que a gente vai trabalhar um pouquinho ao longo dessa aula. Eu vou trazer você para a tela, a gente vai corrigir algumas questões e vamos discutir um pouco em cima delas e dar, óbvio, uma revisada no conteúdo sobre cada uma daquelas questões ali. Então eu queria começar com você, te convidando aqui para a tela, para que a gente leia uma questãozinha do Enem que falava o seguinte: uma região do Cerrado possui lençol freático profundo, estação seca bem marcada, grande insolação e recorrência de incêndios naturais. Então olha só, várias características interessantes, ó. Lençol freático profundo, estação seca bem marcada, grande insolação e recorrência de incêndios naturais. 5 espécies de árvores nativas com as características apresentadas no quadro foram avaliadas quanto ao seu potencial para uso em projetos de reflorestamento nessa região. Qual região? A do Cerrado, que possui aquelas características ali. E aí você tinha um quadro que mostrava as características: superfície foliar e profundidade das raízes, cara. Árvore 1, coberta por tricomas e profundidade baixa das raízes. Árvore 2, coberta por cera e profundidade alta das raízes. Árvore 3, coberta por cera e profundidade baixa das raízes. Árvore 4, coberta por espinhos e profundidade baixa das raízes. E árvore 5, coberta por espinhos e profundidade alta das raízes. Qual é a árvore adequada para o reflorestamento dessa região? Então volta para mim, antes de responder essa aqui, eu quero que você fique com uma coisa na cabeça. O Cerrado é o bioma que mais apareceu no Enem até hoje. Então é sempre interessante você conhecer características do Cerrado, e ele deu no enunciado, foi bem legal, que ele falou características bem interessantes do Cerrado, né? A questão do lençol freático ser profundo, estação seca bem demarcada, grande insolação, incêndios naturais, beleza? Características importantes. Tem outra questão que até vai falar daqui a pouco de outras características. E eu quero escolher uma daquelas 5 espécies para usar em programas de reflorestamento no Cerrado. Então a espécie de planta tem que ter características que se adaptam a essas características do enunciado. Uma das características bem importantes que ele falou, lençol freático profundo. Se o lençol freático é muito profundo, as raízes têm que ser profundas para poder atingir essa água. Então se a gente vier aqui para a tabela, vamos aumentar a imagem aqui de vocês, todo mundo que tiver profundidade de raiz baixa, ó, você já pode eliminar. Profundidade de raiz baixa você elimina, profundidade de raiz baixa você elimina. E aí tem uma outra coisa importante: estação seca bem marcada e grande insolação. Galera, as plantas podem ter adaptações para essas características. A folha, por exemplo, é uma estrutura que perde muita água, tá? Perde muita água. Então se você tem, por exemplo, uma estação seca bem marcada, muita insolação, a planta precisa de alguma estrutura na folha para evitar esse excesso de transpiração, né? E aí existem várias adaptações. Pode ser uma folha coberta por tricomas, que são anexos da epiderme, pelos para dar uma protegida? Pode.
Pode ser coberta por cera? Pode. O que é cera? É uma camadinha de gordura, uma cutícula, que serve para impermeabilizar. Então, quanto mais espessa essa camada de cutícula, menos água a planta vai perder por ali. E aí, como é que é o nome dessa folha que é coberta por cera? Folha coriácea. Coriácea. Sabe a planta suculenta? Planta suculenta tem essa folhinha coriácea, é mais rígida, tem um revestimento maior e ela pode, então, poupar água dentro dela. Coberta por espinhos, tem que entender uma coisa, galera. Folha coberta por espinhos, peraí, o espinho, ele é, na verdade, uma folha modificada. Então, a planta, superfície foliar coberta por espinhos, não. Uma planta pode ser coberta por espinhos. O cactus, por exemplo, uma grande adaptação para viver em lugares secos, é que ela transforma as folhas, modifica as folhas em espinhos. Não que a folha seja coberta por espinho, ela se modifica num espinho. Isso é uma grande adaptação para locais secos. Então fica atento a essa tal planta xerófita, que tem várias adaptações. Só que no caso das plantas do cerrado, tem uma estação seca, tem uma estação chuvosa. Então não é seco o ano inteiro. Então a adaptação não precisa ser tão drástica assim, perde a folha, tira espinho. Não. Se tiver uma folha mais grossa já é suficiente. Raiz profunda, portanto a árvore 2 é aquela árvore melhor para que a gente utilize em projetos de reflorestamento no cerrado. Folha coriácea, cutícula mais grossa, mais cera e raízes muito profundas. Folha coberta por espinho, aí não, né? Planta xerófita modifica, perde as folhas e aí possui espinho como o cacto. Belezinha? Então perceba uma coisa, ela associou características da planta ao seu ambiente. Cara, poderia ser, por exemplo, característica de planta de manguezal, que também é um ambiente extremo. Lembra que tem aquelas raízes em escora, que elas servem para apoiar e a planta não tombar, porque o solo é lodoso. Ela tem raiz respiratória. Lembra a estruturazinha chamada pneumatóforo, que sai do solo e vem captar o oxigênio direto aqui, porque o solo tem pouco oxigênio, é muito encharcado. Então, adaptação da planta ao seu ambiente. Só que a segunda questão vai falar disso também. Então, eu quero que você venha de novo aqui comigo para a tela, porque a gente vai dar uma fechada legal nesse tipo de adaptação da planta ao seu ambiente. Olha lá. Em uma aula de biologia sobre formação vegetal brasileira, a professora destacou que em uma região a flora convive com condições ambientais curiosas. As características dessas plantas não estão relacionadas com a falta de água, mas com condições do solo. Como é que é esse solo aqui? Pobre em sais minerais, ácido e rico em alumínio. Além disso, essas plantas possuem adaptações ao fogo. As características adaptativas das plantas que correspondem à região destacada pela professora são: A. Raízes escórias respiratórias. B. Raízes tabulares e folhas largas. C. Casca grossa e galhos retorcidos. D. Raízes aéreas e perpendiculares ao solo. E. Folhas reduzidas ou modificadas em espinhos. Caso você entende uma coisa, é que ela quer que você assinale não uma característica relacionada à água, tá? E sim relacionada ao solo, aos nutrientes, ou falta de nutrientes, ou substâncias que tem no solo. E a questão do fogo, cara. Então olha só que importante, a questão do fogo aqui. Então se você parte para a alternativa A, que ela fala raiz escora e respiratória, isso aqui é raiz de manguezal, acabei de falar isso para você. Raízes tabulares e folhas... Raiz tabular é aquela raiz de árvore grande que sai do solo e dá uma sustentação muito grande. Cara, esse ambiente que foi descrito no enunciado é o cerrado. De novo o cerrado, olha só. O cerrado tem um solo pobre em sais minerais, rico em alumínio, então ele é meio tóxico para as plantas. Isso faz com que as plantas cresçam pouco e com o caule todo retorcido. Já vou mostrar uma imagem para você. Mas o grande diferencial aqui, adaptação ao fogo. O que a planta pode ter para se adaptar ao fogo, para que o fogo passe por ela e ela não morra? Tem que ter, galera, casca grossa. Tá vendo aqui, Já vamos ver como é que é essa casca, vou mostrar uma imagem para você. Então isso é adaptação de planta do cerrado. Juntando a primeira questão com a segunda, então primeiro aqui, vamos lá. Casca grossa e galhos retorcidos. Vamos juntar as duas questões em uma só para a gente entender o padrão? O padrão que ela vai perguntar é padrão de planta do cerrado, galera. Padrão de planta do cerrado. Olha só. As árvores não são tão altas, o galho é todo retorcido, tá? Por causa daquela substância que tem no solo, pouco sal mineral, alumínio, não sei o que, ele vai crescer todo tortinho assim. O cerrado é conhecido como floresta invertida, porque olha só o que tem aqui acima do solo,
olha o tamanho da árvore acima do solo e olha o tamanho dessa árvore abaixo do solo. Olha, raízes profundas, o lençol freático é muito profundo, então ela precisa ter raízes profundas. E essa foto aqui eu tirei lá na Chapada dos Veadeiros, lá no Cerrado, e isso aqui é o suber, galera. Lembra o suber? Suber é a casca da árvore. Suber é formado pelo meristema secundário felogênio, é um tecido morto e serve para revestimento. Então o suber espesso, ele faz com que o fogo passe ali e a planta não morra. Beleza? Então isso é adaptação de planta de cerrado. Podia ser animal também. Um animal para viver num local seco, ele vai eliminar uma excreta nitrogenada com menos água, tipo um ácido úrico. Ele vai ter hábito noturno se de dia for muito quente. Ele pode viver enterrado de dia e só sair à noite. Então, característica e adaptação também dos animais em ambientes mais extremos. Tranquilo? Então olha só o padrão. Relação planta-ambiente. Isso é uma coisa que o Enem gosta. Vamos para outro estilo de questão, entender que também tem a ver com fisiologia, com funcionamento, como que a planta funciona no seu ambiente. Essa questão é muito clássica. Certamente você que estuda para o Enem já fez essa questão aqui, mas eu quero comparar as duas próximas questões e te indicar também um padrão. Então vem comigo, vamos dar uma lida ali. A figura ilustra o movimento da seiva xilêmica em uma planta. Mesmo que essa planta viesse a sofrer ação contínua do vento e sua copa crescesse voltada para baixo, essa seiva continuaria naturalmente seu percurso. O que garante o transporte dessa seiva é a... Cara, eu quero que você venha para a imagem mesmo, que eu quero que você entenda uma coisa aqui, ó. A seiva xilêmica, né? Seiva xilêmica é uma seiva que é a nossa boa e velha seiva bruta. Essa seiva bruta é formada por água e sais minerais que são transportados pelos vasos do xilema no sentido ascendente aqui, tá? Mas não é só a questão do sentido ascendente, é o sentido raiz-folha. Raiz-folha. Não importa se essa folha estiver virada para cima, virada para baixo, igual ele falou no enunciado. O sentido é raiz-folha por quê, galera? Vamos entender uma coisa. Tá vendo que tem umas flechinhas aqui, ó? Isso vai ser importante para te ajudar a entender. A raiz serve para absorver água. E essa água vai entrar pelas raízes. Aí elas vão ser conduzidas pelos vasos do xilema, pelo caule, vão chegar até a folha, porque essa água aqui, ela vai ser usada lá na folha para fazer fotossíntese. Lembra que a fotossíntese ocorre na folha e a fotossíntese usa luz, água e gás carbônico. Então, o que está mostrando essa flechinha saindo da folha? Tá vendo aqui, ó, saindo da planta? Isso ajuda também, ó, saindo da planta. Isso é a água que está sendo perdida na forma de vapor. Vaporzinho d'água, isso é transpiração. Aí ele te deu um em aumento. O desenho em aumento ajuda muito, né, galera? Presta atenção na imagem, o Enem tem essa característica. Se tem um gráfico, cara, a informação vai estar no gráfico. Se tem uma imagem, leia a imagem, preste atenção, tá? Então vem comigo. E outra coisa, dica que eu vou te dar aqui, galera, dica que eu vou te dar. Se tem uma imagem, eles são obrigados a dizer de onde eles tiraram a imagem. E eles vão dizer o título da imagem também. Então, se você não lembrava, olha só aqui, ó. Tá vendo o título da imagem? Teoria da tensão, coesão, adesão. Esse é o nome da teoria. Tem questão que vai te ajudar, tem questão que não vai ajudar em nada, mas teoria da coesão, tensão, adesão, teoria da coesão, tensão é a teoria que explica o transporte de seiva bruta, que é a teoria de Dickson. E essa teoria, ela vai dizer, basicamente, que existem três forças que fazem a água subir da raiz até a folha. Ou subir, ou fazem ir da raiz até a folha. Primeiro, a entrada de água, ó. Água do solo, a raiz obrigatoriamente tem que absorver essa água do solo. E aí, quanto mais água a raiz absorve, mais água que tinha entrado vai sendo empurrada para os vasos. Eu joguei mais água para cá, opa, a outra água vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Isso é chamada de pressão positiva da raiz. É a tensão. É a capacidade que a raiz tem de ficar puxando água do solo por osmose. Como que a raiz faz isso? Ela sempre vai se manter mais concentrada do que o solo. Então aqui, ó, no interior da raiz, no interiorzinho da raiz, nós temos que ter mais soluto, por exemplo, mais sais do que o solo. Se o interior da raiz for mais concentrado do que o solo, a água entra por osmose. A segunda força é o seguinte, é a força de
coesão e adesão que a molécula de água tem. Uma molécula de água, quando ela é deslocada, ela leva outras, porque ela vai arrastar outras. Uma vai arrastando a outras, por causa das ligações de hidrogênio. Isso dá a coesão. Uma outra coisa, então, se eu desloco uma água, a água... Sabe quando você chupa uma água de um cano e a água fica passando sem parar depois? Porque você promove um deslocamento e uma vai puxando a outra. Vamos todo mundo junto, ligação de hidrogênio. Uma outra coisa interessante é que as moléculas de água elas aderem também fortemente a outros materiais, a paredes de capilares, por exemplo. E aí elas vão grudando e vão se deslocando. Tipo quando você coloca um canudinho bem fininho num copo com água, a água vai subindo sozinha nele. Faz esse experimento. Coloca um canudinho bem fininho num copo com água, canudinho não pode ser de plástico, porque senão mata tartaruga. E ele vai subindo assim, ó, vai subindo, vai subindo. Então o que a gente tem aqui? Quando chega lá na folha, isso te ajudava muito. Existe um buraquinho na folha chamado estômato e aqui você está vendo vapor d'água saindo, vapor d'água. Isso, galera, é a principal força que promove a subida da seiva bruta. É a sucção que as folhas fazem. Elas vão chupando a água de baixo para cima através da transpiração. Quanto mais água evapora da planta, mais água é puxada para baixo. Portanto, mesmo que essa planta, a copa crescesse voltada para baixo, a transpiração, isso aqui, essa perda de água das folhas, continuaria acontecendo. Por isso que a água continuaria sendo puxada em direção às folhas. Ainda que a folha estivesse tortinha para o lado assim, ó, continuaria. Então a resposta para essa, galera, é a transpiração. A transpiração é a principal força que explica a subida da seiva bruta. Guarda isso. O Enem gosta de cobrar fisiologia, funcionamento da planta. E nada mais importante do que a planta absorver água do solo e fazer chegar até a folha, se não acontecer isso, a planta morre. Beleza? Mas por que eu trouxe essa questão? Nem foi tanto para discutir essa questão, porque ela é muito manjada. Foi para discutir a próxima. Cara, porque se alguma coisa no meio do caminho não acontece, não tem transporte de seiva. Então vem comigo para a próxima questão e aí para a tela, para dar um aumento legal e vamos resolver junto essa. A lavoura arrozeira na planície costeira da região sul do Brasil comumente sofre perdas elevadas devido à salinização da água. Então tá aqui, ó, salinização da água de irrigação, que ocasiona prejuízos diretos, como a redução da produção da lavoura. Solos com processo de salinização avançado não são indicados, por exemplo, para o cultivo de arroz. As plantas retiram a água do solo quando as forças de embebição dos tecidos das raízes são superiores às forças com que a água é retida no solo. A presença de sais na solução do solo faz com que seja dificultado. Então vamos lá. Ó. A presença de sais na lavoura do solo faz com que seja dificultada a absorção de água pelas plantas, o que provoca o fenômeno conhecido por seca fisiológica, caracterizado pelo... Então vem comigo. Galera, não sei se vocês entenderam por que eu trouxe aquela questão antes dessa. Aquela questão que acabou de passar, anterior, ela mostrava o que acontece para que a água saia do solo e chegue até a folha. É a teoria de Dickson, é a teoria da coesão, tensão, transpiração. A primeira coisa que tem que acontecer é a água puxar, quer dizer, a raiz puxar água do solo. Isso é osmose. Só que para a água sair do solo e entrar na raiz, a raiz precisa estar mais concentrada que o solo. A raiz precisa ser hipertônica em relação ao solo. Para que ela garanta que ela seja hipertônica, ela fica bombeando sais, ela gasta energia, faz transporte ativo. Ela precisa estar mais concentrada que o solo. Se acontece alguma coisa que torna o solo mais concentrado que a raiz, a água não vai para a raiz. Muito pelo contrário. Pode ter o quanto água for no ambiente, que se o solo tiver hipertônico, mais concentrado, aquela água vai continuar ali. Porque o meio mais concentrado, o meio hipertônico, ele puxa a água. Se você não tem muito bem claro o que é osmose na sua cabeça, eu vou deixar 2 cards aqui para você. Um card vai aparecer com um resumo de osmose que eu tenho aqui, que é um resumo que é muito fácil de entender. E o outro card é com uma paródia de transporte de membrana para que você grave quando que a água passa de um lugar para o outro, beleza? Vou deixar os 2 cards aqui. Então, galera, você entendeu o que está acontecendo aqui? Se você salinizar o solo, se o solo estiver muito salinizado, ele vai ser hipertônico em relação à raiz. Então a água não vai entrar na raiz.
A água vai continuar ali no solo. E foi isso que é seca fisiológica, porque é muito doido, porque o solo tem água, está encharcado, mas a planta morre de sede, porque ela não consegue puxar aquela água do solo. Então vamos lá. O fenômeno conhecido por seca fisiológica é caracterizado pelo aumento da salinidade, em que a água do solo atinge uma concentração de sais maior do que as células das raízes das plantas, impedindo que a água seja absorvida. Já é a A, cara. Eu não gosto muito quando é a A, porque aí a gente já, meio que... Mas vamos ler as outras, ó. Aumento da salinidade, em que o solo atinge um nível muito baixo de água. Não, galera, o solo é encharcado do arroz ali. Não tem a ver com a quantidade de água, e sim com a concentração de sais, tá? As plantas não têm força para sucção. Não, cara, força para sucção, na verdade, a água tem que passar por osmose. A planta não faz força para a água entrar. O que ela faz é concentrar mais sais ali e a água vai passar de um lado para o outro. Lembra que a água, ela passa por osmose e osmose é um transporte passivo. Beleza? Continuando. Diminuição da salinidade? Não, né? Diminuição da salinidade não. Aumento da salinidade, que atinge um nível em que as plantas têm muita sudação. O que é sudação, galera? Sudação é quando a planta perde água no estágio líquido, né? Perde água na forma líquida pelos hidatódios. Quando que isso acontece? Quando o ambiente está muito úmido, a planta não está conseguindo transpirar, está com o estômago fechado, o solo está muito encharcado. Não é isso que vai acontecer, porque a planta não está puxando água. Se ela não puxa água, como que vai ter um excesso de água dentro dela para ela fazer sudação? Não rola. Então não tem aqui. E a última, diminuição da salinidade, também não. Então temos o gabarito letra A. Então dá para a gente associar as duas últimas questões com condução de seiva. De novo, fisiologia, adaptação que a planta tem que ter para conseguir funcionar. Solo muito sal, solo pouco sal, como é que ela puxa água, como é que ela leva para cima, funcionamento da planta. É isso que o Enem cobra. E não tanto decorebinha de e o arquegônio, e o esporófito, e o gametófito, e o microsporófito, e o micrósporo. E não, cara, não é isso que o Enem gosta muito de cobrar, aquela mais decorebinha das características. É fisiologia, funcionamento, adaptação. Vem comigo para a gente fechar com mais duas questões aí e a gente acaba essa nossa aula sobre como o Enem cobra botânica. A polinização, que viabiliza o transporte do grão de pólen de uma planta até o estigma de outra, pode ser realizada biótica ou abioticamente. Nos processos abióticos, as plantas dependem de fatores como o vento e a água. A estratégia evolutiva que resulta em polinização mais eficiente quando esta depende do vento, cara, de novo, olha só, relação que a planta tem que estabelecer com o seu ambiente, a adaptação da planta ao ambiente, não é isso aqui? É o que eu falei no início. O Enem gosta de características das plantas que adaptam ela para viver melhor no ambiente. Ela não perguntou que característica a planta tem que ter para facilitar a sua polinização pelo vento? Então, adaptação, evolução, seleção natural. Beleza? Você sabe que a polinização é o transporte do grão de pólen, como ele falou ali, da antera, se for uma angiosperma, obviamente, mas é da parte masculina, tem o grão de pólen leva o gameta masculino até a parte feminina. Como ele falou aqui, estigma, ele está falando de angiosperma, de flor. Então leva da antera de uma flor para o estigma da outra flor, que é aquela entradinha do carpelo ali, né? Pode ser feito por um animal, e aí bioticamente, pode ser uma ave, ornitofilia, pode ser um inseto, tá? Entomofilia, pode ser um morcego, quiropterofilia, ou pode ser o vento, chamado de anemofilia. Que tipo de adaptação a planta tem que ter para ser polinizada pelo vento? Cara, aqui ó, vamos pegar uma bem bizarra assim, ó, disponibilização de néctar. Cara, o vento está interessado em néctar? Claro que não, né, galera? O vento não está nem aí pro néctar, o vento não come. Intensificação da cor das pétalas? Pô, tem que botar a pétala mais colorida porque o vento prefere uma pétala amarelinha, que bonitinha, vou soprar ali. Não, né, galera? Não. Alongamento do ovário, diminuição do cálice. O que é o cálice? O cálice é o conjunto de sépalas, aquela estruturazinha que protege ali embaixo. O que tem a ver o aumento do cálice, diminuição do cálice? O vento vai bater mais ali, vai proteger mais do vento. Não, né? Diminuição do cálice, não. E aí a gente fica com alongamento do ovário e aumento do número de estames. Cara, se a gente está pegando uma flor, lá no meio da flor, lá embaixo pode ter um ovário, aqui seria o estigma, essa pontinha aqui. É aqui que o grão de pólen vai chegar, o gameta feminino vai estar aqui embaixo esperando, quando o grão de pólen vem, cresce um tubo polínico, não sei o que. Cara, alongamento do ovário, o ovário é esse aqui, ó. Por que o alongamento do ovário facilitaria a polinização pelo vento? O ovário mais longuinho aqui. Não, cara.
o vento vai soprar e vai levar aquele pólen para tudo que é lugar. Então olha só, quanto mais pólen, maior a probabilidade daquele pólen atingir o lugar certo, concorda comigo? Como é que produz mais pólen? Aumentando o número de estruturas que produzem pólen. O pólen é produzido numa estrutura da flor que é chamada de estame. Estame é um cabinho que tem lá na ponta, estame, o cabinho, filete, conectivo e antera. Aqui vai ser produzido pólen. Então quanto mais estames, mais pólen, quanto mais pólen, maior a probabilidade da polinização pelo vento dar certo. É igual, por exemplo, animais que têm fecundação externa. Pega os animais aquáticos que jogam os gametas na água. Cara, eles têm que jogar muito gameta na água, porque a fecundação ali, meu Deus, pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. Quanto mais gametas, maior a probabilidade de fecundação. Beleza? Então aqui, ó, aumento do número de estames. Então eu quero que você entenda que o Enem gosta de adaptação da planta a uma coisa específica. E aí você começa a pensar, vai raciocinar. É igual essa questão aqui que muita gente ficou em dúvida, para a gente fechar essa aula. Ó. A imagem representa o processo de evolução das plantas e algumas de suas estruturas. Para o sucesso desse processo, a partir de um ancestral simples, os diferentes grupos desenvolveram estruturas adaptativas. Cara, de novo, o Enem cobra adaptação, cobra característica que o torna apto para viver naquele meio, que lhes permitem sobreviver em diferentes ambientes. Qual das estruturas adaptativas apresentadas contribui para uma maior diversidade genética? Qual das estruturas contribui para uma maior diversidade genética? Então vamos lá. Você tem essa imagem aqui, que é muito clássica, né? Essa imagem é muito clássica, aquele cladograma que vai mostrar ali as novidades evolutivas. Então o que nós temos para a briófita aqui, ó? Gametófito dominante, tecidos organizados ali. Na pteridófita surgem os vasos condutores de seiva e o esporófito dominante. Na gimnosperma surge o pólen, tá? Surgem as sementes e nas angiospermas flores e frutos, tá? O que contribui para uma maior diversidade genética, vocês acham? As sementes aladas, que favorecem a dispersão aérea, os arquegônios, que protegem o embrião multicelular, os grãos de pólen, que garantem a polinização cruzada, os frutos, que promovem uma maior eficiência reprodutiva, os vasos condutores, que possibilitam o transporte de seiva bruta. Galera, pensa comigo. A diversidade genética ela é gerada por uma reprodução sexuada. Concorda? Pode ser uma mutação, mas ele não fala nada de mutação aqui. Pode ser uma recombinação genética. A diversidade genética, a variabilidade, ela é gerada por reprodução sexuada, porque você tem cruzamento de gametas. Você tem o encontro de materiais genéticos oriundos de seres diferentes. Isso gera variabilidade genética. O que um vaso condutor de seiva vai contribuir para o aumento da variabilidade? Nada a ver. Os frutos que promovem uma maior eficiência reprodutiva, galera, os frutos, eles são formados depois da reprodução. Então, primeiro você tem que ter a reprodução, a fecundação, o encontro dos gametas para formar a semente, o embrião, a semente, o ovário se desenvolver no fruto. Então, não é o fruto que vai ser responsável pela variabilidade, porque a reprodução já aconteceu. O que o fruto faz é possibilitar com que esse embrião possa ser levado para algum lugar diferente, tenha uma chance maior de atingir um solo adequado e germinar e sobreviver e tal. Então, não é essa. Então, vamos lá. Os arquegônios que protegem o embrião, cara, de novo, proteger um embrião já está formado. Então ele já se formou, a reprodução já aconteceu. Então, para aumentar a variabilidade genética, tem que ser alguma coisa que facilite a reprodução, que possibilite uma reprodução maior. O que vai possibilitar uma reprodução maior? O pólen, cara. Porque o pólen, ele está carregando o gameta masculino e ele vai até o fim. Então, sim, a polinização, o surgimento do pólen possibilitou inúmeras formas de reprodução diferentes. Por isso que a angiosperma está espalhada pelo mundo aí com tanta eficiência, porque ela diversificou suas formas de reprodução. Ela não depende da água para reprodução ou só do vento para reprodução, ela pode depender de uma série de outros fatores polinizadores, por exemplo. Então a polinização é isso aqui. Então o grão de pólen. E aí olha só, galera, eu queria, nós já vamos acabar aqui, mas eu queria te falar uma coisa. Não sei se você lembra, mas o Enem cobrou uma outra questão com essa imagem, a mesma imagem. E ela perguntou o seguinte: quais daquelas mesmas características aqui, ó, possibilitou a conquista definitiva do ambiente terrestre? A conquista definitiva do ambiente. De novo, então, ó, adaptação da planta para uma característica importante que ela tem que fazer. Um monte de gente assinalou vasos condutores de seiva.
Cara, os vasos condutores de seiva, eles possibilitaram com que a planta, com certeza, vivesse fora da água ali e pudesse crescer mais, porque ela consegue conduzir. Mas a Pteridófita, que é essa samambaia aqui, ó, ela depende da água para a reprodução. Então, no seu ciclo de vida, tem um momento que ela precisa da água. Então, isso não é uma conquista definitiva do ambiente terrestre. Se ela precisa de água para se reproduzir, para concluir o seu ciclo de vida, não é uma conquista definitiva. O que tornou essas plantas aqui, que fez com que elas conseguissem conquistar definitivamente o ambiente terrestre, foi o pólen. Foi o surgimento do grão de pólen e do tubo polínico. Porque agora, para promover o encontro, se a gente voltar aqui, ó, para promover o encontro do gameta masculino que está no pólen, o pólen chega aqui com o gameta feminino, não é mais a água que faz isso, é o tubo polínico que vai crescer e vai promover esse encontro. Então, assim, o grão de pólen, o tubo polínico, possibilitou a independência da água para completar o ciclo de vida. A gimnosperma, o pinheiro, todas as plantas precisam de água, claro, para fazer fotossíntese, mas para concluir o ciclo de vida dela, a água não vai ser usada para reprodução, por exemplo. Beleza? Então é isso que é a conquista. É igual se perguntar para você, e nos vertebrados, qual foi o grupo que conquistou definitivamente o ambiente terrestre? Os répteis. Por quê? Porque eles não dependem mais da água para concluir o seu ciclo de vida. Assim, ó. Reprodução não acontece na água. A respiração deles não acontece na água. Então os répteis respiram por pulmão. Quando eles vão se reproduzir, eles se reproduzem em terra. Ainda que eles possam viver na água, tipo uma tartaruga, um jacaré, mas a reprodução é em terra. Então eles conquistaram definitivamente o ambiente terrestre por várias características. Ovo amniótico, pele grossa, respiração pulmonar, enfim. Beleza, galera? Então eu quero que vocês entendam que por mais que vocês tenham um pavor da botânica, a botânica é cobrada de um jeito que relacione características que ela tem com adaptações ao seu ambiente. Beleza? É só fazer as questões, refazer aquilo ali, pegar mais a parte de fisiologia vegetal, que é mais importante, que eu tenho certeza que você vai mandar bem na prova do Enem, nas questões de botânica, e você vai acertar e os outros não vão, porque os outros não estudam botânica, eles não gostam e nem procuram entender nada da botânica. E se você está aqui vendo esse vídeo, é porque você procura vencer essas suas dificuldades, e eu não tenho dúvida que você vai acertar a questão. Valeu, galera, foi um grande prazer mais uma vez, um abraço e até a próxima aula.